quero falar para vocês, interpretar uma. Deixa eu ver aqui. Vou interpretar a palavra de Deus novamente. Só temos que interpretar várias vezes a palavra de Deus. Só um momento, eu vou pegar e aguarde aí. Preste bem atenção. Vou interpretar. Deixa eu ver aqui. Jó. Vamos. Então Jó respondeu e disse: Na verdade que sou vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. É que não sabe trazer coisas como estão, eu sou motivo de zombaria. Os meus amigos, eu que invoco a Deus. Por isso devemos invocar a Deus, devemos ser sempre fiel a Deus e temente a Deus. Porque a gente sem Deus não quer dizer, Deus sem a gente continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas a gente sem Deus, a gente não é nada. A gente não é nada. A gente que precisa de Deus. Nossa salvação tem que estar em primeiro lugar. Por isso eu falo para você sem medo de errar. Jó foi um homem mais temente a Deus e foi provado e perdeu tudo, mas depois Deus restituiu, devolveu tudinho para ele. Por isso eu falo para você sem medo de errar. Aqui neste canal falaremos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, como Jó foi temente a Deus e também deveríamos ser temente. Por isso eu falo para vocês, riqueza não atrapalha o homem de entrar no céu. O que atrapalha o homem de entrar no céu é você deixar o seu amor, sua felicidade diante da riqueza. Deixa eu falar mais. Você se afastar de Deus. Não devemos afastar de Deus de maneira nenhuma. Por isto, devemos ser temente a Deus. Por isto, vamos procurar ser mais fiel a Deus, ser uma pessoa mais temente a Deus. Porque Jó foi um homem rico, mas também foi para a glória. Foi encontrar com Deus. Estava com a sua salvação garantida. Mas aqui também tinha um mendigo, que eu não sei bem o nome dele, que acho que é Lázaro. Era um que vivia cheio de chagas, morava na rua, se alimentava porque pedia nas casas, e gente que tinha compaixão dele dava um alimento para ele. E também tinha um homem rico que se humilhava a ele, que era rico, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para Deus. A riqueza dele era em primeiro lugar, ignorava Deus, só vivia só no trabalho, trabalhando e não cuidava nem da sua saúde. Chegou um dia, Lázaro, o mendigo, quero dizer, que eu não sei bem o nome dele, quero dizer, morreu. Quando veio recolher a alma dele, vieram os anjos. E o corpo dele, certo, foi jogado num lugar lá. O povo que estava aqui na terra aqui
que os moradores da cidade falam assim, agora tem que vir que a cidade vai, a rua vai ficar limpa, sem esse mendigo. Mas não, a alma desse mendigo, os anjos veio, ele levou pro seio de Abraão, para a glória. E quando eu fui encontrar com Deus, e chegou certo ponto também, que o rico morreu, porque o seu valor estava no dinheiro, não confiava em Deus, não era temente a Deus, não quis aceitar a Jesus, não quis fazer uma aliança com Jesus. Quando ele morreu, ele viu Satanás, do jeito que ele ia vindo buscar a alma dele, levando ele para o inferno. E lá no inferno, ele olhou para riba, e viu longe o mendigo no seio de Abraão, junto com Deus, e suplicou para Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, fale que esse mendigo morto põe a ponta do dedo na água e me encoste na minha língua para refrescar a minha língua, porque aqui eu não tenho água, aqui só tô no fogo, tô ardendo no fogo, tô sentindo a chama do fogo arder na minha alma e não tenho água. Pai Abraão, fale que ele vai na casa de meus irmãos e lá tem três ou 7 irmãos. Fale para ele aceitar se render aos pés de Jesus para não vir por este lugar que estou de tormento. Eles não sabem o que aguarda eles. E Pai Abraão falou para eles, eles têm os profetas e todos que pregam lá, mas ele suplicou, o rico suplicou mais. Pai Abraão, se alguém entre os mortos for lá e falar para eles, aonde eu estou e o que aguarda eles, ia se arrepender e se humilhar perante Jesus. Perante Jesus. Por isso eu falo para vocês. Não. E Pai Abraão ainda falou mais. Se eles não acreditam nos profetas, vai acreditar em alguém que entre os mortos vai falar. E logo mais eu vou te falar que agora você está sendo fiel a Deus? Não importa a sua religião, você está indo para a igreja? Todo dia que tem culto? Ou todo dia que tem missa? Você está indo? Você está buscando a Deus? Se você estiver buscando a Deus, você vai escapulir desse lugar. Esse lugar que o rico foi parar. Por isto, devemos ser fiel a Deus, crer somente em Deus e acreditar e buscar mais a Deus, porque o céu é maravilhoso demais e o inferno é triste. O inferno não é um lugar bonito. O inferno não é um lugar bonito de você ver ali. Você vê um lugar bonito ali no local do planeta Terra, que é um lugar tão lindo, tão bonito, tipo assim, uma praça bem arrumada, toda florida, cheia de flores, toda cascaiada, toda bem arrumada. Você vê isso, a praça ficou bonita. O inferno não é igual isso aí. O inferno só tem fogo. E a palavra de Deus nos afirma que lá no inferno o fogo é 7 vezes mais quente. Eu já fiz uma interpretação aqui neste canal de jeito que é lá no inferno. Por isso eu não canso de me
de falar para você que não quer no inferno. Vamos fazer uma suposição. Vamos fazer uma suposição. Façamos como que esse carregador, a, a parte que aponta do carregador que enfia na tomada seja a nossa vida aqui. E o cabo, o fio dele do começo ao fim, da onde enfia na tomada, esse aqui não enfia na tomada não, onde enfia no telefone, perdão. Aonde o cabo onde enfia no telefone seja a nossa vida aqui na terra. E vamos à disposição em um cabo que vem da onde enfia na tomada, da onde enfia no celular, seja um fio completo, seja nossa eternidade. Viu? Vamos fazer uma exposição mais ainda. Fazer a exposição mais ainda. A ponta da caneta, aonde você encosta no papel, onde você encosta no papel e passa e sai a tinta. Para sair a tinta, seja a nossa vida aqui na terra e toda a caneta seja nossa eternidade. Por isso devemos confiar mais em Deus. Devemos ser fiel a Deus e temente a Deus. Vamos procurar mais ser fiel a Deus para nós não ter o sofrimento mais eterno, mais terrível que podemos falar. Aqui nós só podemos relatar de Jesus, que Jesus foi humilde e temente. Passou aquele sofrimento todinho para que todos nós teremos o direito de entrar no céu. Se Jesus não tivesse passado por aquilo tudo, eu não sei nem o que seria de nós hoje. Não sei se Deus ia destruir o homem e a mulher. Não sei se ia jogar nós no lago de fogo. Não sei o que seria, nós estaria perdido. Não sei nem o que seria de nós hoje se Jesus não tivesse passado por tudo aquilo. Não sei nem o que seria de nós hoje. Ele se ofereceu a morrer no nosso lugar. E todos os nossos pecados, tudo estava sobre ele. O peso da cruz era os nossos pecados. Ele foi chicoteado, foi pregado numa cruz. Uma lança ultrapassou em teus peitos. E aquela lança ultrapassou os peitos dele, saiu um pouco de sangue e água. Ele sentiu sede, pediu o povo desse água, deram vinagre para ele, humilhou ele, passou por tudo isso. Então, do lado esquerdo, na direita, perdoou um ladrão. Esse ladrão foi para a glória, se rendeu aos pés de Jesus, compreendeu que Jesus é Deus e se rendeu aos pés de Jesus. Por isso, esse é o meu vídeo. Se inscreva no canal e deixe um joinha para nós. Tchau, tchau.